bom podermos ouvir estes cânticos que me remetem a um momento muito especial da minha vida. Eu não sei como é que você trata Jesus. Há aqueles que não acreditam que Jesus tenha existido. Há aqueles que não acreditam que Jesus seja tudo aquilo de que se fala, ou aquilo que se escreveu e daquilo que se cantou aqui. Mas há também aqueles que têm tido uma experiência com este Jesus. Que este Jesus que é cantado, que está escrito nas Escrituras, é um Jesus verdadeiro e é um Jesus que está presente. Das muitas maneiras que nós temos de falar a respeito de Jesus, de nos referirmos a Jesus, eu particularmente prefiro chamá-lo de amigo. Jesus é um amigo. Jesus é o amigo de todas as horas. Jesus é o amigo que sabe quem eu sou, continua me amando apesar disso, está sempre pronto a estender as mãos e eu posso me socorrer dele. Quem tem Jesus, como se diz, tem costas largas. Tem um amigo para todas as horas, não é? Eu brinco com alguns irmãos aqui da igreja, que têm um abraço, eles são grandes, não é? Então eu falei, é bom ter você como amigo, porque eu sei que nas horas complicadas é você que eu vou chamar. Eu sou pequenininho, vou chamar os grandões para me defender, não é? E essa é uma verdade que a gente pode ter em Jesus. Jesus é aquele que é grande, que é um amigo para toda hora, que é um amigo que está sempre conosco. Hoje nós falamos durante todo esse mês a respeito de coração. As quartas-feiras também. E durante todo este mês, pensando sobre coração, hoje nós gostaríamos de pensar sobre o coração liberto e devoto. E é uma personagem que a Bíblia fala muito pouco a respeito dela, mas que vale a pena a gente pensar a respeito dela. Lá em Marcos capítulo 16, no verso 9, o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no verso 9, lá no final do Evangelho já, o evangelista registra a presença dessa pessoa. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quem é Maria Madalena? Existem muitas lendas a respeito de Maria Madalena que foram construídas e foram se apegando a essa personagem durante a história do cristianismo. Mas Maria Madalena não é mais do que Maria que nasceu numa aldeia da Galileia chamada Magdala. E por isso se identifica Maria de Magdala a Maria Madalena. Você vai se lembrar que ela vindo da Galileia, era uma região no norte de Israel, de judeus camponeses, trabalhadores simples, tinham até uma fala, um sotaque todo característico deles. E era interessante que essa turma, lá do fundão de Israel, distante do centro nervoso da religião de Israel, é que era a base do ministério de Jesus e da maioria dos seus discípulos. Diz que quando Jesus ia passando pelas cidades, Lucas registra isso no capítulo 8, que Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres sustentavam Jesus com seus bens. Marcos também registra, como nós vimos, a mesma situação de Maria Madalena. Maria Madalena era aquela de quem haviam expulsado 7 demônios. Não é possível definir que tipo de demônio ou de tipo de mal que tomava conta da pessoa de Maria Madalena. Se esses demônios traziam algum problema físico, mental ou espiritual sobre a sua vida. E a gente não deve nem pensar que ela é aquela mulher pecadora do capítulo anterior, que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, se enxugou com seus cabelos. Porque se fosse a mesma pessoa, Lucas faria questão de ligar uma coisa a outra. Essa Maria Madalena é aquela que tem uma experiência com Jesus toda especial. Vocês perceberam
que do começo ao fim dos evangelhos, quando falam no começo, quando falam no final, há uma característica, há uma verdade a respeito da sua vida, que está no seu currículo, que era o fato de que ela tinha tido 7 demônios. Ela havia sido libertada de 7 demônios. E Jesus se apresenta para essa mulher, para essa personagem, como o Jesus libertador. Se Maria Madalena pudesse falar alguma coisa a respeito de Jesus, ia dizer exatamente isso: Jesus é o libertador. Porque eu era dominada por 7 demônios, e quando Jesus chegou, me libertou de todos eles. Eles tinham poder sobre a minha vida, mas quando Jesus chegou com ele um poder maior que o deles. E os venceu, e me libertou de todos eles. Por isso que Jesus traz libertação espiritual. E nós encontramos nas páginas da Bíblia aqueles que estavam sendo oprimidos, violentados pelos espíritos maus, como aquele endemoniado gadareno, que foi liberto por Jesus, experimentou libertação espiritual que só Jesus podia trazer para a vida dele. Aquelas pessoas que estavam amarradas, estavam ligadas, estavam escravizadas, sem paz interior, sem paz mental, sem paz espiritual. E era só Jesus chegar para poder quebrar estas cadeias. Você deve conhecer pessoas assim, que por mais que você fale, por mais que você ore, por mais que você proclame o evangelho, essas pessoas continuam agarradas e presas a essas cadeias espirituais. E somente Jesus, com seu poder, o nome de Jesus, o seu sacrifício, que pode quebrar essas cadeias. Jesus é que pode libertá-las. Maria Madalena experimentou essa verdade em sua vida. Jesus, no seu ministério, trouxe libertação física, cura das enfermidades, como aquela mulher encurvada há 18 anos, enfrentando enfermidades. Mas quando Jesus chegou, nem a doença física teve forças de resistir. Ele deu vista aos cegos, deu fala aos mudos, movimento aos paralíticos. Jesus trouxe libertação física, cura dessas enfermidades para todas estas pessoas. Jesus é aquele que também traz libertação social e moral. Aquelas pessoas que estão apegadas à sua culpa, continuam vivendo condenadas moralmente. Nós encontramos Maria Madalena vivendo um problema que envolve a sua vida. Ela já foi liberta, ela é a primeira a ver Jesus, mas ainda se registra assim: Maria Madalena é aquela que tinha 7 demônios, foi liberta de 7 demônios. E aquilo parece que acompanha a vida das pessoas como um estigma da qual ela não consegue se libertar, mas Jesus vem para quebrar exatamente isso, para oferecer uma nova vida, tirando essa condenação moral, a culpa e mesmo a estigmatização que as pessoas possam fazer. Ele é aquele que inclui os escolhidos, resgatando a dignidade das pessoas que eram marginalizadas na época, como os leprosos, os pecadores, os publicanos, que eram rejeitados, viviam no ostracismo daquela sociedade. Mas quando Jesus chega, ele estende a mão às mulheres, aos pobres, aos publicanos, aos pecadores, aqueles leprosos que estavam marginalizados, separados da sociedade. Jesus é aquele que traz essa libertação social e moral. Nós não sabemos exatamente, não é possível precisar que tipo de endemoniamento esta mulher tinha, mas é possível observar a profundidade e a complexidade que ela vivia. Dela foram expulsos 7 demônios, como nós vimos. Na tradição dos judeus, 7 simboliza a totalidade e a perfeição. Portanto, a libertação que Jesus traz para a vida dessa mulher revela que era uma enfermidade gravíssima. Eu não sei aí, você que tem o seu demônio, que atrapalha a sua vida, um só já é um complicado, não é? Imagina você ter 7. Essa era a mulher que vivia numa complexidade por causa disso, por causa desse mal que tomava conta da sua vida. Ela vivia ou com uma enfermidade gravíssima, ou num profundo tormento espiritual, ou então precisava de libertação de todos os seus vícios e seus males. Não sei se você se identifica com alguma coisa dessas. Mas assim como na vida de Maria Madalena, somente em Jesus foi encontrada a libertação, na sua também.
se você está envolvido com esse tipo de situação, é somente após um encontro transformador que ela tornou-se uma das seguidoras mais fiéis de Cristo e que teve o privilégio de ser a primeira a vê-lo ressuscitado. E por isso ela é chamada de apóstola dos apóstolos. Você sabe que apóstolo é a palavra que significa enviado. É ela que é enviada aos apóstolos, aos 12, para falar assim, olha, Jesus ressuscitou. É verdade o que ele prometeu. É verdade que ele tem esse poder de restaurar a vida das pessoas. É verdade todas as outras promessas que ele fez, agora é provável que ele também cumpra. Porque ele cumpriu a maior de todas, que era ressuscitar e vencer a morte. Essa mulher, que já havia experimentado a libertação desses 7 demônios, agora também estava liberta de toda e qualquer dúvida que podia haver na sua vida, e que ela experimentou por algum momento. Eu quero pensar, por exemplo, meus irmãos, a respeito da mulher pecadora, que é falado no capítulo anterior desse capítulo 8 de Lucas. Lá se registra que um fariseu, Simão, chamou Jesus para jantar na sua casa. E diz o versículo 37 que ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, não é Maria Madalena, entende? Mas certa mulher daquela cidade, uma pecadora, não significa que ela seja uma prostituta. A prostituição é um pecado, mas nem todo pecador é pecador por causa de prostituição. Ela era uma pecadora. Trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, pensou consigo mesmo, se este homem fosse profeta, falando a respeito de Jesus, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Então disse Jesus, Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse Simão. 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos 2 tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou. A mulher pecadora lava os pés de Jesus e ela faz isso com uma devoção, porque a sua devoção é proporcional à libertação que ela experimentou. Tem muita gente que não vive a servir a Jesus, que diz que ama Jesus, mas não ama verdadeiramente, porque ainda não percebeu do que foi liberto, não experimentou essa libertação. A devoção por essa pessoa não representa verdadeiramente aquilo que ela tem no coração. Você deve conhecer alguém, deve ter alguém na sua vida que você já disse assim, olha, eu beijo os pés de fulano, porque na hora mais difícil da minha vida, ele me acolheu, ele me ajudou, ele me socorreu, ele cuidou de mim. Há pessoas que, olha, eu fui abandonado pelo pai, pela mãe, foi minha avó que me recolheu, e me amou e cuidou de mim, foi meu tio que me recebeu. E você tem um respeito profundo por essa pessoa e revela isso, cuida dessa pessoa. Conheço pessoas que cuidam de doentes, uma dificuldade tão grande na sua cama, com devoção, porque reconhecem que eu fui muito bem cuidado, eu fui amado por essa pessoa, e por isso eu tenho esse sentimento de devoção. Não é de dívida, é devoção, é diferente.
E essa mulher que vai aos pés de Jesus, lavar os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugar com seus cabelos, segundo Jesus diz, essa mulher ama e revela e manifesta e demonstra claramente como ela me vê, como ela me enxerga, sem estar preocupada com o que as outras pessoas vão dizer, com as críticas de Simão, com as convenções sociais da época, porque ela sabia do quanto ela havia sido perdoada. Ela era uma pecadora, a sua fama era essa. Mas Jesus veio libertá-la disso. E quando um coração é liberto do tamanho deste pecado, ele passa a ser devoto, porque ele sabe do que ele foi liberto. Maria Madalena tinha uma situação complicada, porque ela era uma habitação de demônios. 7 demônios. Uma situação muito grave. Ela era uma mulher endemoniada numa sociedade patriarcal, machista e misógina. Uma palavra moderna, mas que já existia lá naquele tempo. Mas dessa situação tão vulnerável, tão descabida, Jesus veio e libertou. E quando Jesus libertou essa mulher, ela se derrama aos pés de Jesus em devoção. Ela molha, ela lava os pés de Jesus com suas lágrimas, enxuga com seus cabelos, porque ela foi liberta. E porque foi liberta, ela se tornou devota de Jesus. Quando a gente é liberto, a gente dá uma resposta de devoção a essa libertação. Há uma outra personagem que também é citada, é aquele endemoniado, já falei aqui, daquele endemoniado gadareno. Ele era um homem tomado por muitos demônios também, e que Lucas registra que, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários, até o dia que encontrou com Jesus. Até o dia que, mais uma vez, como nós temos visto, Jesus cruza o caminho das pessoas. E essas pessoas têm que ter uma conversa com Jesus. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploravam a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que tinha acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhes que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo, volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. E assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Esse é o texto que Lucas registra. Marcos registra que eram cerca de 2.000 porcos. Eu não sei quantos porcos um demônio é capaz de habitar, não é? Quem sabe um demônio precisa de 10 porcos para poder se habitar num corpo de porco, né? Precisa de 10 porcos para fazer isso. Mas quando eles dizem que era uma legião, era para falar da quantidade ou de como era grande o mal que habitava nesse homem. Uma legião de soldados, uma legião de demônios habitando naquele homem. Só que quando esse homem passa por essa libertação de Jesus, a primeira coisa que ele quer fazer é ficar perto de Jesus. Meus irmãos, você é habitado com todo o mal. Como eu brinquei aqui, você tem aquele amigo que ele está pronto para brigar por você.
Os outros têm medo dele. Isso acontece muito em filme, né? O fracote precisa de um cara grande. E quando a gente faz, eu vou entrar na escola com o meu amigo grandão. E se eu precisar enfrentar alguém, eu vou chamar meu irmão mais velho. E esse homem fez o que qualquer um de nós faria. Eu quero ficar do seu lado. Você venceu uma legião de demônios. Você manifestou um poder supremo. Meus irmãos, esse homem tomado por esses demônios todos quebrava correntes. Não havia guardas que o segurassem. Os guardas nunca foram pessoas fraquinhas. Eram homens fortes, eram homens treinados. Mas esses demônios tinham esse poder de vencer até os guardas. E esse homem quer ficar ao lado de Jesus porque Jesus é a garantia de que com ele, de que quem anda com ele, anda com alguém mais forte do que aquilo que o dominava. Quando a gente vem para Jesus, fugindo dos vícios, dos pecados, dos caminhos tortuosos, e que estão na nossa história, às vezes estão correndo nas nossas veias. Recentemente, lembro de um sepultamento de um homem que fumou durante a vida toda, e mesmo aceitando Jesus, morreu com problema no pulmão. As marcas dos seus pecados, ou do seu vício, continuava com ele. Eu conheço pessoas que convivem com a AIDS, controlam essa doença. São as marcas da sua vida desregrada do passado. Esse homem carregava consigo, e nós, por vezes, temos essas coisas na nossa vida. Estão na nossa memória. Estão no nosso coração. São marcas que não se apagarão, a menos que a gente tome uma pancada na cabeça. Senão a gente vai morrer lembrando, sabendo que elas existem. Mas Jesus nos liberta delas. Jesus nos cura dela, no sentido que a gente pode controlar. A gente não precisa mais viver dependente dela. Ou, como disse uma jovem para mim, contando da sua experiência, falou: o que você aprendeu lá nesse acampamento? Eu aprendi que eu sou a minha identidade em Cristo Jesus. O que você é? Eu sou uma filha de Deus. E eu aprendi que eu não sou, o que me define não é o diagnóstico que eu recebi. Foi uma das lições ali. Hoje eu encontrei um adolescente que falou assim: não, pastor, eu fui diagnosticado com um grau de autismo. Falei: você não é isso. Não importa. Quem faz isso é o pessoal, às vezes no hospital fazem isso, né? Tem o câncer de próstata lá que precisa ser tratado, né? Tem fulano que tem problema de saúde, ele fala, o pessoal não tem nome, tem uma doença. Não. Quando Jesus olhou para Maria Madalena, e veja que quando Jesus fala com Maria Madalena, ele não fala: Maria, de quem eu expulsei 7 demônios. Ele trata Maria de Maria. E ela reconhece a voz de Jesus. Esse homem que foi habitado por 2.000 demônios, liberto. Ele quer ficar com Jesus, ao lado de Jesus, aos pés de Jesus. E ele tem um coração devoto. Sabe como é que é o coração devoto desse homem, desse ex-endemoniado? Volta para a tua casa, para a tua família, e fala o que Deus fez por você. Esse texto diz que ele foi e anunciou na cidade inteira. Decápolis eram 10 cidades, umas próximas das outras. Já em Marcos registra que ele anunciou em toda Decápolis. Mas todo mundo sabia do que este homem havia experimentado com Jesus. Um coração liberto não pode deixar de ser um coração devoto. Não pode de sair e obedecer a Jesus e fazer o que Jesus falou. Maria Madalena é uma expressão de alguém que experimentou aquilo que Jesus disse no início, o ano da libertação. Desde Adão e Eva, toda a humanidade tem estado presa, escravizada ao pecado. Mas agora em Jesus,
A liberdade dessa mulher foi restaurada. O inimigo não a domina mais. Quem manda agora é o Senhor Jesus. E por causa da libertação que Maria Madalena experimenta, ela tem um coração devoto. Porque a quem muito é perdoado, muito se ama. Quem foi liberto do caos que pode acontecer em sua vida, tem uma devoção da mesma proporção da sua libertação. O que é essa devoção? Já lhes falei de Eugene Peterson, que ele argumenta que a nossa sociedade secular esvazia o peso dos termos espirituais ao reduzi-los a preferências cômodas. Isso significa que algumas palavras o inimigo usa a nossa cultura para esvaziar o seu verdadeiro significado, para esvaziar o sentido daquilo que ela representa. Quando você pensa em devoção, você pensa logo pejorativamente e pensa em alguém carola. Isso está completamente errado. A devoção é uma entrega total a Deus e uma submissão à sua vontade. É mais do que um mero sentimento. Então, ser devoto é entregar-se completamente a Deus e submeter a nossa vontade à vontade dele. É mudar os planos como aquele ex-endemoniado fez. Eu queria caminhar com o Senhor, do seu ladinho, nunca sair do seu lado, porque eu sei que do seu lado eu estou protegido. Mas Jesus diz assim, não, você vai e volta para a tua família. Dizem que existe uma diferença entre obediência e submissão. Dizem que a obediência é você receber uma ordem, um comando, não concordar com o comando, mas cumprir o comando. Isso é ser obediente. Mas submisso é quando você recebe um comando, concorda com o comando e se submete ao comando. Aquilo toma o seu coração e aquilo também é verdade para você, não é apenas cumprimento de uma ordem, mas é a vivência de uma verdade para o seu coração também. Então, quando a gente é devoto, a gente descobriu que a gente precisa entregar nossa vida completamente a Deus, que Ele é um poder maior e que vale a pena submeter a própria vontade à vontade de Jesus. E é por isso que aquele homem, mesmo querendo estar com Jesus, e olha, meus irmãos, que é preciso andar pela fé. Eu tinha 2.000 demônios em mim. Agora esse homem chegou, me libertou, eu estou vestido em perfeito juízo. Quem me garante que na próxima esquina não vão aparecer 50 demônios contra mim? Não é? Mas esse homem vai. Talvez ele tenha tido ali um discipulado rápido para aprender que o poder de Jesus não estava restrito somente àquela cidade que rejeitou inclusive a presença de Jesus. Por onde você for, a minha palavra continua sendo a palavra de ordem, a palavra soberana. Eu sou o libertador. Eu vim para proclamar libertação a todo cativo. Isso é exatamente a essência do Evangelho. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Lá em João, ele diz, Jesus veio destruir as obras do diabo, veio instalar um novo reino, e como diz lá em Lucas 4, veio trazer libertação aos cativos. Quando Jesus pega aquele livro na sinagoga, ele diz assim, que Jesus abriu o livro de Isaías e leu, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, e para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Provavelmente os seus discípulos estavam junto com Jesus, e quando João vai escrever à igreja, ele diz assim, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Essas pessoas que estavam envolvidas pelo diabo, precisavam de perdão dos seus pecados, libertação do mal e da vitória sobre a morte.
Se o diabo vem trazer, então, ou domina a nossa vida por causa do pecado, que nos afasta do Senhor, da mentira e do engano que ele planta para nos cegar em relação à obra que Cristo fez e que nos escraviza de várias maneiras, através dos vícios, do medo da morte, da culpa, de malefícios que destroem a própria vida, a própria pessoa. Jesus, no entanto, veio para desfazer todas estas obras. Na cruz, pelo sacrifício de Cristo, a culpa do pecado foi tirada, a morte perdeu o seu poder final sobre nós. Semana passada nós lembramos, Paulo dá graças a Deus pela ineficácia da morte, da condenação. Não existe mais condenação. E a cruz de Cristo desfaz as obras do inimigo. Jesus vem desfazer as obras no coração, dando um novo começo, um poder do Espírito Santo para viver de uma maneira justa e longe do mal. Maria Madalena foi liberta dos seus demônios. O endemoniado gadareno foi liberto dos seus demônios. Aquela mulher pecadora foi liberta da condenação que havia sobre ela. E a autoridade de Jesus. Como nós dissemos, aquele homem foi sozinho pregar o evangelho lá na sua cidade para a sua família. Jesus dá esta autoridade da fé para os seus seguidores, para resistir o mal e continuar vivendo em liberdade. Para nunca mais, mal algum, demônio algum, novamente tomar conta da nossa vida. Maria Madalena foi liberta do mais profundo mal que escravizava a sua vida pelo poder de Jesus. Não foi terapia, não foi remédio, não foi aconselhamento, foi Jesus. E por isso, ela passou a viver uma vida de devoção a Jesus. E esse é o nosso desafio. Do que você foi liberto? Do que você precisa ser liberto? De dúvidas? De medo? De preguiça? De algum vício? De um temperamento incontrolável? Da depressão? Da angústia? Da ansiedade? Meus irmãos, eu acho que você tem que tomar tarja preta, tome, vá ao médico, faça todos os exames que te pedirem. Mas eu quero informar a você e reafirmar a você que há um poder superior a tudo isso, inclusive, e que pode até usar isso na sua vida. E porque há esse poder, no nome de Jesus, você não pode continuar escravizado, seja lá pelo que for na sua vida. Porque há Jesus. Há poder em seu nome, Jesus. Eu queria convidar você nessa noite. Talvez você... A gente fala assim, qual será o meu currículo? Qual será o meu epitáfio? Será curtinho assim? Aqui jaz Maria Madalena, aquela de quem que foi liberta de 7 demônios. Mas que testemunho tremendo. Jesus me libertou. Jesus me libertou. Jesus te salvou? Salvou de quê? E você é devoto a Jesus por causa disso? Vive uma vida de gratidão, de devoção a Jesus, pelo que Ele fez por você? Pelo que Ele fez que mais ninguém, absolutamente ninguém, nem nada, poderia fazer por você? Quando a gente pensa sobre isso, a gente só pode colocar a nossa vida aos pés de Jesus. Quando você colocar a sua vida aos pés de Jesus, você vai começar a cantar como o nosso coral cantou hoje. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Ele é aquele que está no barco e quando o mar se revolta, ele diz, sossegai, manda o vento calar, as ondas pararem e o nosso coração se sossegar.
Esse é o Jesus que liberta o nosso coração e a quem precisamos ser devotos. Eu queria convidar você, aonde você está, a colocar diante dele aquilo que o prende, aquilo do qual você precisa ser liberto para poder viver essa vida de devoção e experimentar todo o poder que há no nome de Jesus.